Vamos conversar agora com o pastor Airiston Leite, que além de pastor, é advogado da família, faz parte da mesma convenção e está, obviamente, ali perto, entendendo um pouco mais do que está acontecendo nesse momento. Pastor, seja bem-vindo, um prazer imenso lhe receber aqui no Fuxico Gospel. Conta pra gente um pouco como é que o pastor Rony está nesse momento. Para todos, o nosso cordial boa tarde. É o seguinte, Israel, na verdade, ele está psicologicamente abalado. Algo que ele não esperava, algo que veio assim de forma, como eu acabei de dizer para você, de forma assim que ele não aguardava. E hoje ele se encontra mais a mulher no estado de choro, muito choro, porque perderam uma filha de 3 anos de idade, que ele tanto amava, que ele tanto cuidava. E da forma como ele perdeu, ele está psicologicamente precisando mesmo de ajuda e das nossas orações. Você pode contar para a gente um pouco da dinâmica de como tudo se deu? Na verdade, Israel, ele tinha um costume, um hábito. E os especialistas até dizem que os especialistas em comportamento humano, eles dizem que quando você quebra um hábito ou um costume, 90% de probabilidade de você esquecer algo ou alguma coisa. E foi no caso concreto que aconteceu com o nosso irmão pastor Douglas. Ele tinha um hábito, costume de deixar sempre a menina primeiro na escola e depois o filho mais velho. Nesse dia o filho mais velho pede: pai, me deixe primeiro. E ele então deixou o filho mais novo e no seu subconsciente ele pensou que tinha deixado a Ana Liz na escola. Só que a Ana Liz tinha ficado no banco de trás e ela adormeceu. 7 horas depois, ele estava na igreja, deixou o carro no sol quente, ali parado. 7 horas depois, ele lembra de buscar os meninos na escola, quando ele se depara com a cena de vê-la morta dentro do carro. Aí você já sabe, nessa hora o desespero bateu, ele saiu com ela nos braços, tentando socorrer, achando que ainda dava jeito de ir até o hospital, só que quando chegou, foi constatado que ela já estava em óbito. Eu li o processo e eu notei que a criança estava sem roupa dentro do carro, Ela foi encontrada sem roupa e nesse momento ele pega ela, leva para dentro de casa, coloca uma roupa nela. A esposa e ele contaram mais ou menos como é que foi essa dinâmica de tirar a criança do carro. Ela inclusive tinha defecado, pelo que eu li no processo. Como é que foi essa dinâmica, pastor? De primeiro vestir a criança e procurar socorro. Na verdade, Israel, é até um pouco complexo, porque nós não sabemos se ela, mesmo naquele momento ali, que ela acordou asfixiada, o que possa ter acontecido, se ela mesmo possa ter tirado a roupa, que a gente acha também que pode ter acontecido. Mas o certo é que quem tirou a roupa dela foi a própria mãe, depois que a encontra dentro do carro. Ela não tirou a roupa. Apesar de ter muitos comentários que você sabe, na hora dessa, muitos comentários e até mesmo julgamento vem da população. Mas o que se entende é que, claro, dela ter defecado, isso aí, eu acredito que no momento daquela ali de angústia, de asfixia, ela pode ter, sim, não só defecado, como também urinado, mas o certo é que na tirada da roupa, foi constatado que depois que o pastor tirou ela dentro do carro, ele tentou tirar a roupa dela exatamente para liberar a respiração, só que ele não sabia que ela já estava morta. Entendi. Mas com relação a defecar, sim, porque o sol quente dentro de um carro, você sabe de ser um homem adulto, a gente não resiste. Imagine uma criança de 3 anos. Uma outra coisa, o carro tinha trava por dentro? Travava as portas por dentro? Porque pela idade da criança e pelo tamanho dela, já presume-se que ela sabia abrir a porta. Mas ela estava no banco de trás e estava não estava na cadeirinha, na cadeirinha para bebê. Ela não sabia ou o carro estava travado por dentro também? Aí onde está? Você vê que uma criança de 3 anos, elas têm comportamento diferente de outras. Cada criança tem um comportamento diferente. Sabe que tem criança quietinha, e já tem criança mais peralta, que sabe abrir um vidro de um carro, que sabe destravar, e tem outras não. Tem outras que são quietinhas ali, elas não conseguem ter esse entendimento de que dá para destravar. E o que nós sabemos é que a Ana Leis era uma menina comportada. Claro, ela, com uma menina de 3 anos, ela andava, ela caminhava, ela tinha aquelas brincadeiras dela, mas nunca foi, em momento nenhum, ela era de mexer dentro do carro, abrir o vidro, destravar, não. Ela sempre foi uma menina comportada. Eu acho que isso também contribuiu
para ela ficar ali dentro do carro quietinha, morrendo asfixiada. Esperando alguém chegar para abrir a porta, né? Pronto, Zé, tu sabe disso, tu sabe, você acha que você é pai, você sabe que tem criança que é diferente da outra, dos nossos filhos, tem um filho diferente do outro. Um é mais peralto, outro é mais quietinho. E isso, no momento desse, eu acho que isso influenciou no comportamento da Annalise. Agora, eu vi fotos do corpo da criança e eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. Ela tem uma marca vermelha, assim, no cotovelo, e uma na perna, mais ou menos na coxa ali, vermelha também. E eu decidi que fosse algum hematoma. É hematoma aquilo ali? O que é aquilo ali, doutor? Não, hematoma não é não. Ali já era mesmo, ela já tinha alguns sinais de nascença, né? É coisa mesmo dela, mas não era hematoma no sentido de que ela talvez esperneou dentro do carro, ou bateu, não. Não era nada disso, porque tu sabe que tem aqueles sinais que a pessoa já nasce, propriamente dita, com esses sinais. Isso é o que a gente entende. Não foi nenhum hematoma provocado por algum desespero dentro do carro. Entendi. O laudo do ML ainda não saiu, né? Não, ainda não saiu. Inclusive, nós estamos aguardando esse laudo, que vai, inclusive, fazer parte aí do inquérito policial, porque esse laudo é muito importante, né, para saber a causa da morte. Apesar que a gente sabe que foi asfixia, mas é preciso um laudo técnico para a gente até, inclusive, embasar melhor a defesa. A defesa, imagino. Por falar na defesa, me chocou, inclusive, ele ter sido ali, a delegada vai pedir prisão não, homicídio culposo, né, acusado de homicídio culposo. Fala um pouco sobre isso, como é que vai ficar o caso do Dr. Ronis Douglas como réu agora nesse caso, daqui para frente? Na verdade, Zé, ele chegou a ser, sim, preso. Ele, na verdade, apreendido, porque era um crime culposo que cabia fiança. Inclusive, muitas pessoas se sensibilizaram ali, pastores de toda a região, se sensibilizou, e fizemos uma vaquinha, por incrível que pareça. Ele não pediu, mas eu acredito até que ele tinha um dinheiro para pagar a fiança que foi arbitrada em um salário mínimo, 1.518, mas todo mundo se sensibilizou. Se você ter uma ideia, Zé, sensibilizou toda a cidade de Arraial, todo o estado do Piauí. Eu já dei entrevista no Piauí TV, já dei entrevista na Record, todo mundo se sensibilizou, inclusive agora, antes de ontem, saiu uma reportagem na Globo, falando sobre os especialistas, falando como é que os pais devam agir para não esquecer uma criança dentro do carro. Porque tu sabe que quebra de hábito, de costume, acaba gerando esquecimento. Então, comoveu até a cidade de Arraial, o prefeito decretou 3 dias de luto. Então, para você ter uma ideia, a delegada, sim, arbitrou a fiança em um salário mínimo, fizemos uma vaquinha, pagamos essa fiança, ele ficou preso. Inclusive, ela foi uma delegada que também entendeu a situação, arbitrou a fiança, pagamos a fiança e ele saiu para ir ao velório. Tu já pensou? Ele já estava punido pela vida e não ia ao velório da filha? Então, nós pagamos a fiança, ele foi até o velório e agora vai responder por homicídio culposo. E a nossa linha de defesa qual é, Israel? É exatamente o perdão judicial. Lá previsto no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Lá diz que quando o juiz se deparar com um caso em que o autor do fato já está penalizado sentimentalmente pela própria vida, ele, então, lhe aplica o perdão judicial, fazendo com que seja desnecessária uma punição jurídica. Então, a linha de defesa é essa, perdão judicial. Mas, mesmo assim, ele vai responder um processo por homicídio culposo. E aí o conjunto probatório vai fazer com que o próprio promotor tenha a sua opinião delito, que a gente chama, a sua opinião a respeito do fato. E acreditamos que ele vai também entender que ele é merecedor do perdão judicial. Caso não consiga o perdão judicial por alguma razão que a gente não sabe, isso implicaria em detenção de até 3 anos, pelo que eu li. Mas ele cumpriria isso em regime fechado ou semiaberto? Não. Porque é o seguinte, eles também, eu não sei o que o promotor vai entender, mas ele pode entender também por abandono de incapaz, né? E por negligência também. E aí o que é que acontece? Ele vai responder, e sendo, então, que eu acredito que não vai acontecer, ele não vai ficar no regime fechado, porque o regime fechado é de 8 anos para cima. É o regime fechado. De 8 até 4 é semiaberto. De 4 para baixo, de 8 para cima é fechado. 8 até 4 é semiaberto. De 4 para baixo é o aberto. Então, eu acredito que ele irá responder, né,
pelo Código Penal nessa questão de iniciar a pena aí no regime aberto. Em liberdade, né? Ele continua na igreja ministrando depois de tudo que aconteceu nesses dias, ou ele preferiu descansar um pouco? Não, Israel, ele não tem clima, ele não tem, né? Inclusive ia ter até o dia do evangélico lá, e me ligaram perguntando qual era a minha opinião. Eu disse, não faça. Porque ele tem agora um dia do evangélico, uma festa, onde a filha não está nem com 13 dias, nem 15 dias que faleceu, não seria decente. Muitas pessoas não iam entender. E ele mesmo não ia ter cabeça para participar disso, não ia ter clima. Então, hoje ele está simplesmente desse jeito, chorando, chora muito, mas a esposa, e altamente em estado sentimental, que se você ver, dá pena. Então, nós estamos buscando em Deus, em oração, pedindo a Ele força, muitos amigos, muitos pastores, muitas pessoas católicas, muitas pessoas se sensibilizaram. Você tem uma ideia, o velório da menina, veio gente de todo o estado, até fora do estado do Piauí, e foi uma comoção geral. E hoje ele está numa situação que só quem está passando sabe. Uma situação de muito choro, muita depressão, ele mais a esposa. Entendo. Pastor, o senhor é advogado da família e é pastor também, são todos ligados à mesma convenção. A CEADEP tem dado algum suporte ao pastor Rony Douglas nesse momento? Aí onde está o problema? Você vê que ia começar da nossa vaquinha. Nós fizemos uma vaquinha, os pastores, para nós ajudarmos ele. A convenção, o pastor Bezaliel foi até lá, até o velório, né, onde ele participou também, mas em termos de suporte psicológico, o próprio estatuto diz que a gente tem esse direito de um suporte psicológico, um suporte jurídico. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo gratuitamente. Meus honorários eu não cobrei, estou fazendo gratuitamente, até porque Israel ele é pastor de uma pequena igreja. Ele não tem condições financeiras boas, não é pastor de uma grande igreja que você conhece, você é um homem inteligente, sabe que tem pastores por aí que chegam a ganhar até 20 salários mínimos, 30 salários mínimos. Ele não, coitado, ele vive, né, numa igrejinha pequena, não tem suporte. Eu estou fazendo de graça para ele meus honorários. E a ajuda que ele está tendo é a ajuda do pastor Cláudio, que tem um grupo aí, né, chamado Pensadores, onde ele faz esse trabalho social. E aí estamos ajudando ele com suporte financeiro, inclusive com o próprio pagamento da fiança. Somente a única ajuda que ele teve foi a presença do presidente lá no velório, mas em termos de suporte financeiro, não. Quem está prestando somos nós, amigos dele, pastores. Me permita um espaço aqui nessa entrevista para fazer uma pergunta, até não tem nada a ver com o assunto. É verdade que o senhor pretende disputar a presidência da CEADEP para tentar mudar essa situação? Não, a verdade, Israel, é que há muitos convites, né? Muitos convites nesse sentido, porque hoje nada contra o presidente, é uma pessoa boa, uma pessoa de diálogo, não é uma pessoa perseguidor, ele não é assim. Agora, a gestão tem deixado a desejar. E por deixar a desejar, é que muitos estão, inclusive tem um outro pastor no sul do estado do Piauí, que se candidatou, está candidato também à presidência da convenção, que só vai acontecer no ano que vem, no final do ano de 2026. Mas há muitos convites nesse sentido, e nós estamos analisando. Mas o certo é que nada contra a pessoa dele, mas a sua gestão deixa a desejar muito, e há muitas pessoas descontentes com isso. Doutor Ayrton, transmito meu abraço para o pastor Rony Douglas e para sua esposa. Eu sei que é um momento difícil, eu sou pai também, o senhor também é. A gente imagina, né, como deve ser na cabeça dele, sobretudo na circunstância que foi, como é que ele deve estar se sentindo nesse momento. Que Deus possa restaurar a paz diante de tudo que ele está vivendo lá. Transmito nosso grande abraço para ele e obrigado pela entrevista. Mas o prazer foi todo meu. É bom porque vocês estão também fazendo um trabalho informativo, que isso é muito importante. Também acredito que você está muito solidário. A prova é dessa entrevista para informar as pessoas como está o estado dele. E a primeira pergunta que você me fez foi essa. Então você está aí com esse sentimento cristão de entender que esse é o momento da gente ajudá-lo. Né? Eu sei que tem muita gente que joga pedra, tem muita gente que diz, mas por que ele não agiu assim? Mas 7 horas dentro do carro, que pai é esse que esquece o filho? Então nessa hora o julgamento, ele é muito grande. Mas ele não fez porque quis. Ninguém vai matar um filho na sua sã consciência, um homem, né,
um homem que ama a sua família não vai de forma nenhuma esquecer o filho porque quer. Foi uma tragédia que ele não esperava. E vou te dizer mais, terminando essa entrevista, ele está punido pela vida. Ele vai ficar, por resto da sua vida, um homem punido. Completamente punido, porque toda vez que ele vê a foto, toda vez que ele se lembrar, toda vez que alguém acontecer uma manchete dessa na televisão, porque ele não vai ser o primeiro e nem o último, ele vai sempre estar punido pela própria vida. Então eu peço a você que ajude ele cada vez mais aí na sua página, pedindo apoio em oração por ele. E eu lhe agradeço muito por esse espaço.